Boa noite a todos, então, para quem nós cumprimentamos, os que estão aqui em casa, no presencial, os que estão em casa online. Nós vamos pedindo, então, que todos concentrem agora, busquem a figura de Jesus, que possamos, assim, juntos, pedirmos a Deus e ao Mestre que nos autorize na noite de hoje a realizarmos mais um trabalho nesta quarta-feira. Que os bons espíritos estejam conosco, responsáveis por esse trabalho, que possam nos dar a sustentação espiritual e envolver o Milton esta noite, que trará o tema para nós, o tema da doutrina espírita, do livro dos Espíritos. Então, que ele possa ser bastante feliz na sua interpretação, trazendo para nós o seu olhar, os ensinamentos de Jesus e dos amigos da espiritualidade maior. Pai de infinita bondade, que todos aqueles que são trazidos aqui para ouvir a palavra, que recebam do alto aquilo a que vieram em busca de esclarecimento, de consolo, de alívio às suas dores, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Então, nos sentindo assim, abraçados por esses carinhosos amigos, nós vamos pedindo a Deus que nos abençoe esta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Graças te damos, Senhor Jesus. O Marcos fará para nós a leitura de harmonização dessa noite. Boa noite a todos. Leitura inicial, espera servindo do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Claro registro. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Obrigado. Uma boa noite a todos nós. Eu escolhi para fazer as 3 vezes que me coube, né? Eu tinha um propósito. Qual foi o motivo que me ligou à doutrina espírita? Por que eu me liguei à doutrina espírita se eu tinha uma boa religião? O que é que fez a diferença? E eu, na palestra passada, uma das coisas que eu ressaltei foi a evolução. No Espiritismo, a evolução se dá todo o tempo. A evolução se dá enquanto você está na Terra, nos aprendizados, até nos sofrimentos. Mas quando nós estamos num ambiente espiritual que corresponderia ao céu, no céu de algumas visões cristãs não tem mais o que aprender, ele já evoluiu o suficiente. Na doutrina espírita não. Mesmo o espírito no alto grau de elevação, ele continua evolução até chegar ao máximo. O máximo é Deus e ninguém chega a Deus. Então ele está num ambiente espiritual perfeito, espíritos puros, e ele continua evoluindo. Também, algumas religiões falam do inferno. No inferno não tem o que evoluir, porque ele vai
amargar os erros, a consequência dos seus erros eternamente, também não evolui. A única que se assemelha à doutrina espírita é o purgatório. O purgatório não existia na Bíblia. No ano 300 e pouco, 500 e poucos, eu não me lembro a data, é que num dos concílios foi criada a ideia de purgatório para preencher uma lacuna de quem não fez o máximo de maldade que poderia fazer e não fez o bem que poderia fazer. Ele estaria numa condição intermediária não definida. Então, no caso do purgatório, ele tem a chance de se elevar para um ambiente melhor, para o céu, dessas igrejas, dessas doutrinas cristãs. O Espiritismo não tem essa figura do purgatório. A evolução se dá continuamente, não interessa qual é a condição do espírito. Isso me encantou. Mas nessa segunda que eu vou falar, que também me aproximou e me fez encantar com a doutrina, foi que na doutrina espírita não tem mistério. Deus e as suas criaturas não são impedidas de entender as leis. Não tem proibição. Bom, qual seria a consequência dessas proibições? Quem tentar entender a lei divina, entender as obras de Deus, essa pessoa é um herege. E na Idade Média ele simplesmente era punido por essa heresia. Na doutrina espírita não. O espírito tem obrigação de exercitar o seu dom, os seus dons. E um dos seus dons é conhecer a verdade. Que verdade? Todas as verdades. E todas as verdades, todas as criações do universo foram criadas por Deus. Então que ninguém se sinta um pecador porque tenta entender todas as leis que a divindade criou. Não é orgulho, não. Quando foi dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro que a imagem e semelhança não é uma imagem e semelhança física, porque ele não tem características antropomórficas físicas. A imagem e semelhança de Deus são os dons dos sentimentos e da inteligência. Então, para que possamos evoluir, temos que exercer os nossos dons, de aprimorarmos a nossa inteligência e os nossos sentimentos. E consta que nesse aprimoramento, entender as leis da natureza, as leis criadas por Deus, é algo da nossa caminhada. No Livro dos Espíritos, capítulo 2, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, pergunta 17, 18, 19, eu vou me ater na pergunta 17. Pode o ser conhecer o princípio das coisas? Essa foi uma pergunta que Kardec fez. As respostas nem sempre devem deixar de ser interpretadas. Porque da mensagem original vieram traduções, e essas traduções precisam ser avaliadas. Olha só. Então, pode o ser conhecer o princípio das coisas? Diz, não. Se parar por aí, não é não. Tentar conhecer o princípio é um erro. Então ele diz, não. Só que continua. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Dá a impressão que ele diz que é proibido compreender. Não, ele foi dito que Deus não revela ao homem.
Mas nada impede o ser humano de conquistar esse conhecimento. Por quê? Olha a pergunta 18. O homem penetrará um dia os mistérios das coisas que lhe são ocultas? O homem penetrará um dia os mistérios das coisas que lhe são ocultas. O véu se ergue na medida em que se depura. Quer dizer, não estou proibido absolutamente de saber as coisas. E quando eu não consigo saber, não é porque eu sou proibido de saber, é porque eu não tenho condições, não tenho maturidade, não tenho desenvolvimento ainda para saber. Não porque eu seja proibido. São coisas diferentes. O mistério favoreceu as imposições daqueles que se arvoraram no direito de ser os únicos conhecedores das condições divinas. Aí vieram uma série enorme de pessoas que se julgavam detentores de seres os intérpretes da lei divina, os intérpretes da vontade de Deus. Né? E isso significa que algumas pessoas então são especiais, e quando no livro dos Espíritos foi dito, ninguém foi criado de forma diferente, todos foram criados simples e ignorantes, e todos construirão o seu desenvolvimento. Então ninguém, mas tem alguém que diz que é o intérprete, o representante de Deus na terra. Não é nada, não é nada. Todos os espíritos têm o mesmo direito, a mesma condição. Na pergunta 19, aí continuando só a 18. O véu se ergue na medida que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Ele poderia ter dito, faltam umas faculdades que vocês nunca possuirão, mas não foi dito assim. Ainda não possui, quer dizer, um dia possuirão. Na pergunta 18, aliás, na pergunta 19, o homem, o ser humano, não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A pergunta de Kardec. Ciência, a palavra ciência, significa saber. Onde o que nós chamamos de paradigma científico são os métodos que levam alguém a conhecer, saber com segurança. Então ciência não é o método, ciência é o saber. E o que nós chamamos de ciência normalmente é o método de investigação científica. Então a resposta está assim: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Depois diz assim: pode o homem receber fora das investigações da ciência comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao sentido? Diz que sim, quando estiverem preparados. Os espíritos, a única coisa que fizeram foi dizer, vocês ainda não estão em condições de compreender a natureza divina, não têm condições de compreender a criação, como disse Pietro Baldi, falta um desenvolvimento, onde entra desenvolvimento espiritual, como consequência de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento até, Pietro Baldi fala, o desenvolvimento do sistema neuroniano, de um sistema nervoso central, do jeito que está, não dá para compreender. E o Espírito, a sua voz, ou a voz, diz Pietro Baldi, tem que ter
esperança, calma e trabalho. Um dia vocês atingirão o estado do Espírito Crístico e vocês compreenderão tudo. Não adianta, não adianta. Olha, na verdade, o que move o mundo é a vontade de conhecer, é a vontade de saber. Ninguém tem condições de barrar o instinto, a condição interior dos seres de querer saber. É isso que muda o mundo. Diz aí, então, o tema seria: não há segredos entre Deus e sua criatura. O que há é a incapacidade da criatura entender as leis. Não há proibição. Então, se alguém tiver vontade de saber como é a criação, como é que foi criado, não tem pecado nenhum. O máximo que pode acontecer é você não conseguir. Mas não porque você é impedido, é porque ainda não desenvolveu. Mas você não está impedido e não comete nenhum crime de heresia. O Espírito tem o atributo da inteligência, que é um dos dons, um dom divino para exercer o livre-arbítrio que está atrelado à sua liberdade de pensar. Não é assim dito pelos Espíritos. Nós temos um livre-arbítrio, e pelo uso do livre-arbítrio é que nós podemos nos comprometermos diante de um erro, por usarmos mal esse livre-arbítrio, inadequadamente. E quando que é que o livre-arbítrio é usado adequadamente? Quando esse espírito, usando o seu poder de decisão, faz com que as suas decisões ajudem a evolução sua ou do seu semelhante. E ele está usando mal o livre-arbítrio quando ele usa no seu desfavor, na sua brutalidade, atrapalhando, estagnando a sua evolução e a evolução do seu semelhante. Livre-arbítrio, livre decisão, precisa ter conhecimento. Porque dois seres com níveis de desenvolvimento psíquico, mental, emocional, decidem de forma às vezes inadequada por falta de saber. Portanto, a vida, o crescimento da existência está atrelada ao seu grau de conhecimento e o seu grau de sentimento. Então ninguém pode dizer Deus proíbe entender os seus mistérios. Não. É um contrassenso e seria uma heresia o espírito ansiar conhecer Deus, suas leis. Seria uma heresia, um contrassenso exigir que a pessoa conheça tudo e depois impede que se conheça algumas coisas. Isso é mistério, aqui tu não pode. Lá na interpretação, lá na Gênesis de Adão e Eva, né? O fruto do bem e do mal, não mexa nisso. Ora, parece que o legislador divino não entende. O Estevão, por exemplo, Estevão rebelde. O Estevão, se falar para ele, Estevão, aqui você não pode mexer. Onde é que o Estevão vai mexer? Onde falou que não podia? Tá certo, Estevão? Com certeza. Então, alguém que disse, não deverás conhecer a ciência, o saber do bem e do mal. Está falando bobagem, pois temos que saber todas as ciências, a do bem e do mal, para você poder usar adequadamente. Essa proibição é uma interpretação pobre de uma religiosidade rasteira e que cometeu muitas violências sobre os espíritos lúcidos. Quantos espíritos lúcidos? Fogo, não é você não, Estevão.
Quantos seres extraordinários foram levados ao suplício? Porque alguns disseram: não, só nós temos a sabedoria de Deus. Se você quiser saber, nos procure. Nada disso. O que existe é a limitação temporária do desenvolvimento, uma limitação temporária dos espíritos. Ele ultrapassará essa limitação um dia. Mas não foi isso que Jesus disse. Um dia, Jesus foi abordado pelo apóstolo, falando: tu és bom. Não, bom é meu Pai. Num outro momento, ele diz: vós sois deuses, farão isso que eu faço e ainda mais. Que nesse momento não cabe discutir, não cabe discutir. Mas eu vos afirmo que vocês farão isso que eu faço, ele disse, e muito mais que vocês ainda não entendem. Então, todos nós, nesta afirmação de Jesus, de acordo com os tempos, com as reencarnações, adquiriremos os nossos desenvolvimentos em todos os campos, no campo da sensibilidade, no campo da racionalidade, e nós vamos conseguir entender todas as leis da natureza. Disse Jesus: conheça a verdade, conheça a verdade e ela te libertará. Temos o direito e o dever de nós libertarmos da nossa ignorância e nos libertarmos dos erros que cometemos pelo nosso desconhecimento e nos livrarmos do jugo dos pseudo-sábios que se acham os únicos com autoridade a legislar em nome de Deus. Foi isso que fez com que Jesus se bateu muito contra alguns povos, algumas parcelas do seu povo, que eles até mesmo impediam que o povo, que era basicamente pastores, pessoas simples, fossem instruídos. Parece que é meio atual isso, né? Não quer que as pessoas sejam instruídas. Por quê? Não, vocês não podem ler os livros sagrados. Quando vocês quiserem saber, procurem a nós. Nós temos a autoridade. E aí, todo aquele que um dia se levantou para tentar conhecer por meio da ciência, o Galileu teve que abjurar, Giordano Bruno, não, é um herege. O maior de todos os hereges, no entender deles, foi Jesus. Ou ele teve uma vida fácil aqui? Claro que não. Afinal de contas, o que conhecer? Conhecer tudo e ter a consciência que por mais que você faça, que você tente conhecer, você não conhecerá tudo, até quando for um espírito puro. Então não se decepcione se você não conseguir tudo, conhecer e saber tudo. Não se decepcione, você está a caminho. Mas não se sinta impedido. Tem que ter conhecimento das sabedorias da ciência humana, saber das revelações espirituais. Todas as religiões do mundo não vieram
vieram da ciência. As religiões do mundo vieram das revelações. As religiões do mundo vieram das revelações. Qual ciência produziu uma religião que permaneceu? Portanto, os Espíritos disseram que a ciência e a religião, elas devem caminhar de mãos dadas. Não há briga, não há divergência entre o resultado científico e uma boa revelação religiosa, vinda de almas livres e lúcidas. Você pode ir lá na velha Índia, no Bhagavad Gita, todos aqueles povos. Você vai no Antigo Egito, Hermes Trismegistus e tantos outros, eram reveladores. Eles não tinham problema de briga, de desunião com a ciência. Não tem o espírita também. Mas o que eu... Será que tem vantagem eu estudar uma ciência humana? Você está se desenvolvendo, se capacitando, a abrir teus horizontes, inclusive para você entender as revelações de Deus. Então nós temos aí um momento de reflexão. Aquele que procurar a sua espiritualidade por medo, a busca espiritual por temor a Deus, mude essa chavinha. O seu desenvolvimento deve se dar pela curiosidade, pelo desejo sincero de saber, pelo desejo sincero de buscar horizontes novos. O medo foi uma instituição humana, não foi instituição divina. Nós temos liberdade para saber tudo e aplicar aquilo que a humanidade, tanto por meios de revelação, como pelos meios da ciência humana, tudo leva o espírito a se tornar um ser melhor, a se aproximar do processo de espiritualização, de iluminação da alma, até quando formos um espírito puro. Isso vai acontecer pelos espíritos, vai. A única certeza é que vai. Quando? O senhor Manuel responde: senhor Manuel, vai demorar um pouco? Vai demorar, mas vamos chegar lá sim. Mas isso não é uma bravata, isso é uma afirmação dos espíritos sérios. Tem implicações? Tem. Qualquer que seja o ser, por mais desequilibrado que ele seja, atualmente, ele tem tanto direito ao seu desenvolvimento, à sua construção, à sua depuração, como qualquer outro. Até quem errou muito vai ter que se levantar e não se conformar com o seu erro, perdoar-se e realinhar sua caminhada rumo ao alto. Então, nós temos agora uma outra parte do trabalho, que é das reflexões, complementações, né? O Newton trouxe hoje um aspecto que o que a doutrina, como é que foi a palavra que você usou? Te conquistou? Me conquistou, fez a diferença. Fez a diferença para ele, né? Que é uma doutrina de liberdade, de que não tem limites, que não tem proibições. Uma doutrina que nós falamos de libertação e que muitos séculos vivemos com aquele pensamento que não pode, é proibido, isso você não deve fazer, nem pensar, e a doutrina ampliou tudo isso, né? Falou, olha, tirou essas barreiras. Então, pelo mesmo motivo que esse motivo fascinou o Newton, para muitos, né, talvez até muitos de nós mesmos, é um obstáculo, né, porque uma vez que nada
nada ali é proibido. Você pode tudo fazer. Aumenta também a sua responsabilidade sobre o que você faz e o que você não faz também. Enquanto que aquele que tem, olha, faça assim, né? Tem um roteirinho, fica mais fácil de seguir. Então eu perguntei para o Newton, quem erra mais? Aquele que vai pelo roteiro direitinho, sem roteiro exterior. Ou aquele que não tem roteiro e se aventura, mas erra, vai, volta na evolução, né? Uma das leis, um dos ensinamentos que mais dirige a nossa construção espiritual é: você colhe o que você planta. Isso corrige, porque se você semear equívocos, erros, você colherá de tal forma proporcional e você vai se reconduzir por meio do sofrimento a procurar um caminho até que aquele caminho ele seja bom, doce e confortável. Algumas, o Khalil Gibran Khalil, no livro O Profeta, ele fala, a pessoa pergunta ao profeta, para eu subir a escada da perfeição, da iluminação, como gostam os orientais, eu tenho que subir degrau por degrau? Sim, só que as águias voam. O universo está livre para todos. O livre-arbítrio é propriedade de todos. Alguns utilizam esses dons com muito mais correção. Alguns seguem pela porta estreita com mais coragem e determinação. E outros procrastinam mais por aquela porta que dá mais trabalho. Então, como foi dito, aquele que segue o roteiro é mais tranquilo, porém menos desenvolve os seus dons. Menos desenvolve, porque ele escolheu a estrada mais tranquila e perdemos algumas oportunidades de experimentar algumas situações que desenvolvessem o seu intelecto ou o seu sentimento. De qualquer forma, os Espíritos falaram que todos chegarão à perfeição relativa, mas em tempos diferentes. Muitos momentos os Espíritos dizem, se referem a um tempo. Quem age mais adequadamente desenvolve, se redime diante da lei divina mais rapidamente também. Os Espíritos sempre falam no tempo. O tempo é um grande elemento que baliza. E o interesse do aprimoramento mais rápido é de cada ser. Quando ele se cansa de sofrer, talvez ele fique mais espertinho. Mas nunca será desconsiderado que o tempo para o desenvolvimento dos espíritos de cada um de nós será diferente. Vai depender do seu esforço, da sua determinação, do seu aprendizado. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Nádia? Eu gostaria. Por favor. Cléo. Muito interessante esse ponto do conhecimento, né? Porque eu vejo que toda vez que você bebe da fonte do conhecimento, você é sempre expulso de algum paraíso, né? De uma ilusão.
E o que é bastante interessante no Espiritismo é que, por ele aproximar as leis espirituais do conhecimento do ser, você tem uma responsabilidade maior nas suas ações, nas suas atitudes, porque, como o tio disse, você vai colher aquilo que você plantar. E essa responsabilidade que nós trazemos diante de todas as nossas ações é o que tem que nortear a nossa liberdade de escolha. Independente daquilo que escolhermos ou deixarmos de escolher, sempre vai ter uma consequência, a lei de causa e efeito. Não tem como você sair disso, impedir que isso aconteça. E a questão do tempo, eu também acho até interessante, dá até para a gente brincar, já que estamos em época de festa junina, que o tempo é como se fosse a pipoca que estoura na panela, né? Você coloca o milho, o óleo, todo mundo junto, mas as pipocas não estouram ao mesmo tempo. E isso mostra o quanto que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo da verdade que consegue suportar, né? E isso vai muito do quanto você quer se arriscar diante da vida, do quanto que você assume os riscos nas decisões que você toma, ou quanto você quer evitar os riscos das decisões que você deixa de tomar. Justamente nessa grande questão da responsabilidade que deve caminhar sempre com a liberdade da sua escolha. Obrigada, Andréia. Estevam. Fala, Estevam. Deixa eu baixar a mão aqui. Então, boa noite a todos mais uma vez. É interessante também a gente perceber, no meu entendimento, que mesmo nessa hora existe a misericórdia e a benevolência de Deus, né? O amor dele. Porque, na realidade, se a gente for analisar, como todos vão chegar, então o tempo já não leva mais em consideração. O tempo, ele é, como todo mundo sabe, ele é elástico, ele é volátil, ele não é fixo, né? E o interessante é que aqueles espíritos que optam por um caminho mais longo, digamos assim, não mais demorado, mas mais longo, né? Eles têm na sua vivência experiências maiores. Obviamente, pagamentos maiores ou menores, mas eles têm experiências maiores. E eu me baseio sempre em Paulo, antigo Saulo. E Saulo, como todo mundo sabe, era contrário a Cristo, né? Ele era desbravador, né? Em termos de anticristianismo. Ele teve as suas experiências que obviamente não foram muito salutares em se tratando da lei divina. Mas quando ele tomou a consciência, toda essa experiência vivida, digamos assim, no lado mais escuro, levou com uma bagagem muito maior para defender o lado de Jesus. Então essas bagagens, você vê, Deus não impõe um tempo, né? Ele é infinito, nós somos infinitos. Então o que nós necessitamos é o que importa. De repente, outros obviamente não necessitavam trilhar esse caminho, mas o fato de Paulo, como Saulo, ter trilhado,
benefício na aquisição de determinadas experiências que muitos de nós, ou daqueles que eram contemporâneos a ele, não tiveram. Ele paga um preço, todos nós pagamos, inclusive o preço de não errar. Então, adorei, obrigado, muito gratidão. Quando o Estevão disse que todos chegarão, sim, mas em tempos diferentes, existe um ditado antigo, uma metáforazinha antiga, que quem chega primeiro à fonte bebe água limpa. Né? O sujeito, eu vou à feira no sábado bem cedinho, então eu pego as melhores frutas, pago mais caro. É o preço de pegar a melhor fruta. Então, esta relação nossa gerou a ideia do Espírito André Luiz quando fala no Espírito completista. O Espírito completista é aquele que numa existência ele aproveita todas as experiências que lhe foi colocada à disposição, ele aproveitou na sua melhor condição. Ele não desperdiçou nenhuma. Então o espírito completista está relacionado com chegar a um estado numa vida num tempo determinado. Ele aproveitou tudo naquele tempo que lhe foi solicitado. Gratidão. Obrigada, tio. Eu estou contente, fazia tempo que eu não te ouvia, então acho que eu estou meio atrapalhada nos meus horários, fazia um tempinho que eu não via ele falar, estou feliz. Queria falar, eu tinha uma professora de inglês maravilhosa que ela dizia pra gente: o interessado se torna interessante. Isso eu sempre acabo levando comigo. Queria contar uma metáfora também, que é assim, né? Às vezes a gente parece que é muito inteligente e não é tanto. Então eu estava lendo uma vez que era assim: cada um tinha que carregar uma cruz bem pesada. Aí estava todo mundo carregando aquilo lá, não sabia para onde, tinha que carregar ela. Um espertinho, entre aspas, ele foi e cortou um pedacinho da cruz para dele ficar um pouquinho mais leve. E aí ele reparou que ninguém falou nada. Aí ele pensou: bom, acho que ninguém viu, vou tirar só mais um pedacinho. Foi lá e cortou outro pedaço. Aí ficou que nem caixa de bombom, né? A gente vai comendo mais um, mais um, mais um. A cruz dele ficou bem pequenininha, ele estava de boa em relação aos outros. Só que chegou numa parte do caminho que aquela cruz ela funcionava como se fosse uma espécie de uma ponte para atravessar de um canto, de uma ponta a outra, de um pedaço a outro, de um abismo. E a cruz de todo mundo, a medida estava certa, a dele estava mais curta, e aí ele, bem inteligente, teve que voltar o caminho todinho e pegar a cruz de novo e carregar tudo de novo. Dessa vez ele foi direitinho. Então isso acontece muito com a gente, né? Às vezes, principalmente nós mais jovens, a gente dá aquela matada ali, às vezes não quer escovar os dentes, aí chega no dentista, paga, não quer fazer a lição, chega na prova, paga. Então fica o aprendizado. A gente às vezes demora para cair a ficha, o outro fala, a gente não escuta, mas uma hora dá certo. E o legal dessa metáfora, a pessoa voltou para pegar a outra cruz. Demorou, foi pesado, foi chato, mas a gente tem que pensar isso. A gente sempre tem uma chance. A fruta pode até estar mais velha depois, mas é fruta. A gente aproveita, né? Obrigada. E a reencarnação, né, gente? Ele voltou. Auxiliadora. Oi, auxiliadora. Pode falar. Então, o Milton falou
o Milton, não, desculpa, o Estevão falou da questão do amor de Deus, que está sempre envolvido, a misericórdia, mas a justiça também está junto, não pode esquecer disso, né? Porque a última lei que Kardec coloca lá é a lei de amor, justiça e caridade. Então, como o Newton falou, a cada um será dado conforme suas obras. A gente pode escolher passar por maiores dificuldades ou menores, né? A lei de Deus sempre vai agir com amor sobre nós, né? Mas com justiça também, porque elas estão ligadas, não tem como separar. E essa questão que o Espiritismo, acho que é a coisa que mais me fascina no Espiritismo, que me deixa assim mais tranquila, como o Newton falou, o poder conhecer, né? E o saber que nós somos espíritos eternos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Não é morreu e acabou. A gente vai ter uma destinação para sofrer penas eternas ou para ir viver na ociosidade, né? Passar a eternidade na ociosidade. Então é um conhecimento realmente maravilhoso. Falta muito ainda para a gente consolidar certas ideias, o Espiritismo revela para a gente mudar mais essa postura que a gente tem, ainda muito materialista, ainda tem, muitas vezes a gente não faz certas coisas por medo mesmo de Deus, às vezes a gente ainda carrega isso, né? Esse atavismo que a gente traz de tanto e tanto tempo com essas ideias que foram colocadas para a gente na religião. Mas essas verdades realmente são maravilhosas e a gente quer cada vez mais aprender, né? Muito bom mesmo. Obrigada. Mais alguém? E Ártica? Manuel, você agora. Boa noite para quem não nos vimos ainda. Lá no comecinho, Newton fala, na leitura do Livro dos Espíritos, que nós ainda não estamos em condições ainda, né, de entender tudo. O que não significa que nós não devamos continuar a buscar, né? Porque nós vamos encontrar aquilo que a gente procurar. Eu mesmo sabendo que há coisas que neste momento até a nossa constituição física impede que a gente adentre determinados conhecimentos, mas a nossa trajetória deve ser sempre guiada por essa ideia, né? É onde eu vou chegar, como a gente sabe, nós vamos alcançar um estágio até de denominação diferente. Quando formos perfeitos, nós não seremos mais humanos, nós seremos anjos, né? Então é uma nova condição do ser, e isso é muito importante. Então que nós tenhamos essa ideia de que não vai estar pronto, mas a cada encarnação, a cada passo do caminho, nós vamos ampliando esse conhecimento. E uma das coisas, né, falando em fascínio da doutrina, eu já falei esse ano, mas eu vou falar de novo. É aquela questão que o Newton traz dos mistérios. Essa coisa de mistério, para mim, me incomoda profundamente, né? E o Eurípides Barçanufo, ele era católico e ele ganhou uma Bíblia do padre para ele ler. Ele adorou tudo, achou maravilhoso, só que ele não conseguia conhecer, entender as bem-aventuranças. Falava, como é que alguém pode ser feliz sofrendo, né? Qual é o significado disso? E quando o padre pergunta, ele fala, né? Aí o padre, não, meu filho, isso daí não nos cabe conhecer. Isso faz parte dos mistérios. Então, são locais que nós não adentramos, né? E quando a gente vê na doutrina que nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos, né? Tem um texto do livro de Emmanuel, o livro Pensamento e Vida, a lição 29, que tem por título Morte. Emmanuel fala, né?
da condição da morte, que a muitos amedronta, a outros não, né? Todas essas dificuldades, e ele fala, a morte ela é apenas um momento em que nós entramos em contato conosco. Não é? Se eu nutri na minha vida atos bons, pensamentos bons, palavras boas, eu vou simplesmente transferir um estado em que eu estou para um estado sem um corpo. Agora, se eu não fiz isso, né, o que vai acontecer? Eu também vou me encontrar com tudo isso que eu fiz ou que eu deixei de fazer e vou ter de corrigir. Então não vai ser alguém externo que venha nos cobrar, nos pedir as contas, você fez isso, aponta o dedo. Não, é o encontro de nós com nós mesmos. Então, quando morremos, é apenas essa modificação. Só que, enquanto formos imperfeitos, nós estaremos fazendo coisas erradas e nós vamos ter de corrigir onde tivermos errados. E só não erraremos mais, né, quando alcançarmos a condição de anjos. Em casa, mais alguém gostaria de comentar? Marcos, Daniel. Chamadora hoje, Marcos. Nossa Senhora! Temos livros ali para consultar. Tânia. Eu acho assim, vou dar minha opinião agora do que eu fiquei assim admirada da doutrina, que eu acho que é um encadeamento de ideias, de novidades que foram para mim, que é a reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo tão encadeado, tudo tão perfeito, né? E que o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser, mas ter o compromisso, a responsabilidade, e que tudo que você faz tem uma consequência. Então, se a gente conseguisse levar a efeito realmente tudo, as coisas, os ensinamentos de Jesus colocados dentro dessa filosofia da doutrina, nós acho que seríamos aquelas aves que voariam mesmo, né? Não precisaria ir de degrau em degrau. Mas, por enquanto, que bom que existe a escada, né, gente? Degrauzinho por vez, não faz mal, né, Estevam? Um degrauzinho por vez não faz mal, nos ajuda, ainda mais se tiver um corrimão assim. Mas vai ter uma hora que a gente vai voar, né? É verdade. Aproveitando o seu gancho, eu costumo até passar uma experiência para os meus alunos a seguinte: você pode fazer uma viagem de várias maneiras. Por exemplo, você sai daqui e o seu destino é Fortaleza. Que maravilha, né? Você pode ir a pé, de carro, de ônibus ou de avião. Provavelmente, obviamente, você vai chegar, né? A pé talvez, se você for muito persistente, mas mas vai chegar, né? Agora, é como o Newton falou, o tempo vai ser diferente. Mas, por exemplo, se eu for de avião, eu vou chegar muito rápido. Porém, eu não vou conhecer o caminho. A primeira coisa que eu estou vendo é o aeroporto de São Paulo. E a segunda são as nuvens. E a terceira, praticamente, é o aeroporto de Fortaleza. Eu não conheci o caminho. Se eu vou de ônibus, eu vou conhecer mais, mas eu tenho paradas determinadas
e eu vou conhecer aquelas paradinhas. Se eu for de carro, né, eu também vou ter a oportunidade de conhecer, porque eu posso parar onde eu quiser. Agora, se eu for a pé, com certeza eu vou conhecer muito mais. Mas vou chegar depois, bem depois. Talvez nem chegue, mas vou chegar depois. Mas só que com uma grande diferença, com uma base de conhecimento talvez bem maior, né? E é aí que eu digo que a misericórdia de Deus, né? Lógico, como a auxiliadora falou, é óbvio, tudo está ligado também à justiça. Você é responsável por aquilo que você fez no caminho, né? Se eu precisava comer, eu trabalhei para comer, eu paguei a comida ou bebo, enfim, tudo isso vai ser as nossas responsabilidades. Mas o que eu quero enfatizar é isso, é a misericórdia de Deus. Ele espera por nós, ele espera pelo viajante que decidiu fazer o caminho a pé. Isso que é lindo para ele. E não desmerece ninguém. Aquele que fez a viagem de avião, ele vai ter outras oportunidades para conhecer aquilo que ele não conheceu. Mas ele também não é desmerecido. Muito legal. Gratidão, pessoal. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Aqui também. Você quer concluir alguma coisa, Nilson? Então agora eu gostaria de saber se temos alguém para fazer a nossa prece final hoje. Nós já estamos no horário. Gostaria de saber se há algum candidato aqui ou aí de casa de cada um de vocês. Se não tiver ninguém, posso fazer. Me coloco à disposição. Tá certo. Aqui há alguém? Então acho que Estevão só sobrou você. Por favor, Estevão. Vamos assim continuarmos em elevação ao pensamento, dos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, Divino Amoroso, que dedica todas a sua existência, todos os seus atos em benefício de todos. Vamos primeiramente agradecendo a Deus pela existência, por nós estarmos aqui reunidos, agradecidos também por esse evento, esse momento tão precioso, que é o momento de burilarmos os ensinamentos que o Pai nos oferta. Agradecidos ao Milton por ter trazido o tema, a todos os sustentadores que, encarnados e desencarnados, dão o seu suporte, a sua parcela de colaboração e amor. Aos nossos mentores espirituais que nos intuem e que nos orientam de uma forma ou de outra, sempre procurando o melhor de cada um de nós. A construção do indivíduo, do ser mais bem elaborado, mais bem talhado. E para tudo isso, Senhor, só temos a agradecer. Agradecer a preciosidade desses momentos. E para que nós possamos nos tornar sempre merecedores de Ti, pedimos, através do Teu amor e da Tua luz e dos Espíritos que trabalham na Sua obra, que tenhamos o discernimento, o comedimento, a serenidade, a paciência, a resignação, a determinação de seguirmos a sua trilha,
de seguirmos em direção a Ti. Senhor, permita-nos humildemente depositarmos um quinhão de vibrações daquilo que temos de melhor nas mãos da espiritualidade superior, porque melhor do que nós ela sabe a quem direcionar. Mas para tanto, vamos mentalizando o nosso planeta e vamos sentindo, através das nossas vibrações, os fluidos saindo de nós, em prol da vida, a todos os espíritos encarregados que trabalham em prol da natureza, que possam manipular essas nossas vibrações, essas nossas humildes vibrações. Vamos vibrando em prol do próximo. Próximo é esse que o Senhor deu a vida independente da sua forma. A todos os seres, vamos vibrando em prol do amor, da conscientização da necessidade do próximo, da necessidade de atuarmos na sua obra, se assim o Senhor nos permitir e se formos dignos para tal. Vibrarmos pela paz mundial, por aqueles que se encontram ainda perdidos e não permitem a sua luz penetrar em seu espírito. Senhor, que essas barreiras possam ser derrubadas pela conscientização e pela paz, pela serenidade, por esse amor. Por todos aqueles que se encontram na sua trajetória nos leitos hospitalares, tendo que passar por aquilo que, obviamente, é necessário, que possam passar, mas com amor, compreensão e resignação, e com um alívio possível de suas dores. Ó Senhor, agradecemos imensamente ao nosso irmão maior por todo o sacrifício, por toda a sua dedicação a todos nós. Pedimos pela fluidificação sempre da nossa água, dos nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. Pedimos pelos nomes que foram colocados no chat. Pedimos por todos aqueles que de uma forma ou de outra foram mentalizados, que possam receber o quinhão das providências divinas. E é com esse espírito que vamos dizendo, agradecidos que somos, inclusive ao mentor encarregado desses trabalhos, que vão continuar no presencial, mas dizemos: Pai nosso que estás nos céus e em todos os lugares, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e luz, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os universos. O pão nosso de cada dia, do espírito e do corpo, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas limitações, a nossa ignorância à medida que nós perdoamos o nosso próximo. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, se possível, Pai. Livrai-nos dos males que está dentro de nós por tanto tempo, pois só a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo sempre. Graças a Ti, Pai, e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Estevão. E como o Estevão falou, nós ainda teremos uma outra parte do trabalho. Quem puder em casa vibrar alguns minutos a mais para que todos que estão conectados presencialmente em casa recebam as boas vibrações da noite. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão por todos. Bom trabalho. Boa noite, gente. Muita paz. Boa noite. Boa noite. Gratidão.